Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início à 25ª reunião extraordinária do dia 28 de dezembro de 2022. Solicito à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Edson Leopoldino. Diego Damasceno Mileone. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Paz. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Gostaria de convidar o vereador Heré para assumir a vice-presidência. Comunico que será distribuída a vocês cópia da ata da 47ª reunião ordinária e 24ª reunião extraordinária ocorridas no dia 26 de dezembro de 2022, para que leiam e posteriormente sejam apreciadas na próxima reunião da Câmara. Está em votação as atas da 46ª reunião ordinária, ocorrida no dia 20 de dezembro, e 23ª reunião extraordinária, ocorrida em 23 de dezembro de 2022. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade, em única discussão e votação. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da emenda número 1/22 e dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania, na proposição de lei número 67/22, que atualiza a planta genérica de valores imobiliários, destinada à apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. Em tempo aqui, só fazer uma correção da proposição, é o projeto de lei número 62/22. Emenda número 1 à proposição de lei número 62/2022. Desse nova redação ao anexo 1º da proposição de lei número 62/2022, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O anexo 1º da lei número 822/2006 passa a vigorar com a seguinte redação. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta, 23 de dezembro de 2022. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Mileone, relator. Julimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer na proposição de lei número 62/2022. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 16 de novembro de 2022 a proposição de lei número 62/2022, que atualiza a planta genérica de valores imobiliários destinada à apuração do valor venal de imóveis para fim de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 22 de novembro de 2022. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Conta. Parecer na proposição de lei número 62/2022. O relator apresentou seu voto favorável com a emenda de número 1/2022, apresentada pela comissão, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 23 de dezembro de 2022.
Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente. Diego Damasceno Mileone, relator. Junimar de Assis Souza, secretário. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 62/2022. O relator apresentou seu voto favorável, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 16 de novembro de 2022. O Hélio Rodrigues da Silva, presidente. Leonel Geraldo dos Santos, relator. João Felipe da Silva, secretário. Obrigado, secretário. Boa noite. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda número 1/22, a proposição de lei número 62/22, que atualiza a planta genérica de valores imobiliários, destinada à apuração do valor venal de imóveis para fins de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Senhor presidente, gostaria de fazer um convite para dar uma explicação, uma justificativa sobre o projeto. O doutor André, consultor da prefeitura, para discorrer sobre o projeto aí, para a gente deixar bem claro para os munícipes aí o porquê desse projeto. Então, eu gostaria de fazer esse convite aí. Pois não, vereador. Gostaria de convidar o doutor André, aí, consultor jurídico aí da prefeitura, que adentre o plenário e faça a explanação aí do projeto. Boa tarde a todos. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente em exercício, vereador Junimar, que eu cumprimento todos os vereadores dessa augusta casa. É muita honra comparecermos aqui para poder dar as explicações técnicas relativas a esse projeto, esse projeto mandado a essa casa. Me permito um pequeno contextualização. Dentro do sistema federativo brasileiro, tá, você tem os entes federativos, cada qual com suas responsabilidades, respectivas competências em relação à matéria tributária. Então, você tem impostos que são de natureza da União, impostos que são da natureza dos estados e impostos que são da natureza municipal. Pois bem, dentro dessas competências de cobrança, de lançamento e cobrança desses impostos, ela não é tão somente uma prerrogativa, ou seja, não está ao alvedrio do gestor dizer se cobra ou se não cobra. Existe no país uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e essa lei de responsabilidade fiscal é que estabelece que as receitas próprias de competência de cada ente, ela tem que ser efetivamente lançada e cobrada dentro da técnica competente, tá? Sob pena de renúncia de receita. E aí, isso é tão grave, essa renúncia de receita, que ela é inclusive tipificada como sendo uma improbidade que o gestor público se submete na medida que ele não executa a receita própria daquele ente federativo do qual ele faz parte, seja governador, seja o presidente da República ou seja um prefeito municipal. Pois bem, Matias Barbosa é um município que, por várias circunstâncias, ele tem uma característica própria em relação às suas receitas, né? Por questões estratégicas, Matias Barbosa tem uma boa receita corrente líquida, um bom retorno tributário em função de um ICMS decorrente das instalações do Parque Sul. Isso leva necessariamente que Matias Barbosa tem uma característica de ter um ICMS muito maior do que a realidade dos municípios em volta, né? Pois bem, isso leva a uma simetria de receita própria. O que eu quero dizer com isso? Em função de Matias Barbosa ter essa receita que, de uma maneira ou de outra, lhe supre as suas necessidades, por outro lado, ela deixa, o município de Matias Barbosa, deixa de arrecadar um imposto que é de sua competência, que é o IPTU. Ou seja, é uma característica de Matias Barbosa ter um IPTU ou subavaliado
ou sequer lançado, né? E isso causa um enorme problema legal, tá? Além, obviamente, do problema legal, você tem uma assimetria de contribuintes, ou seja, contribuintes que são tributados, às vezes eles são tributados para cobrir outros que sequer têm um lançamento. Pois bem, já há algum tempo, isso daí, inclusive, vários dos senhores vereadores, acho que principalmente o presidente em exercício verificou, existe um trabalho muito forte do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas do Estado e no Ministério Público normal, de que os municípios implementem essas receitas próprias, né? No caso de Matias Barbosa, como eu disse, as receitas próprias daqui, em relação ao ITBI, elas estão regularmente estabelecidas, o ISSQN estão regularmente estabelecidos, o ITBI está, porém o IPTU não. Tá? O IPTU já tem uma longa tradição, e acho que a gente pode dizer isso desde 2006, que sequer ele tem uma atualização da planta genérica de valores. Bem, isso por si só já é uma incorreção, né? Isso por si só já é uma omissão, isso por si só já é uma renúncia de receita. Pois bem, cabe ao gestor, e obviamente apresentar ao legislativo, quais são as opções para que a gente possa retomar, obviamente, garantindo uma certa graduação, obviamente, garantindo um tributo justo. Como fazer isso? Opção número 1, estabelecer uma revisão geral de toda a planta genérica de valores de Matias Barbosa. Isso não é simples, tá? Isso não é simples, isso é algo que você tem que ter investimento em tecnologia, georreferenciamento, e é um custo que, nesse momento, o município de Matias Barbosa não tem como investir. Outra opção, qual é a outra opção? A outra opção é você atacar paulatinamente e de forma racional aqueles valores que estão efetivamente subavaliados, né? E aqueles locais que sequer têm lançamento. E essa foi a opção do gestor, ou seja, não renunciar de forma expressa à receita, não causar um transtorno para o munícipe de uma forma impactante dentro de uma legislação tributária, porque também não é essa a intenção, mas estabelecer uma política de Estado, ou seja, uma política do município para que dê início a uma determinada ajustamento desse tributo e que os próximos gestores, os próximos legisladores, obedecendo a determinação legal, deem continuidade. Pois bem, dentro dessa ótica, quais foram as opções para este momento que está sendo apresentado aos senhores? Nós temos uma característica muito clássica no município de Matias Barbosa, que é o entorno da BR-040. A expansão imobiliária na BR-040, ela está... isso é bom, isso não é ruim, né? Ela está muito forte. Então, a curto e médio prazo, você começa a ter demandas de serviços que têm que ser, obviamente, suportados pela municipalidade, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de iluminação pública, seja na área de coleta de lixo, saneamento básico, são atribuições que o poder público tem que investir, obviamente. E o que nós temos ali? Nós temos aquela área ali, basicamente, considerada uma área quase que rural, com tributação irrisória. Nós temos, assim, ali, propriedades sendo comercializadas em torno de R$1 milhão, com recursos que não chegam a R$50 de IPTU por ano. Ou seja, há uma deflação muito grave em relação a esse equilíbrio tributário. Então, a primeira opção foi, vamos fazer o correto lançamento em relação a BR-040. E isso foi feito, ou seja, foi feito todo um trabalho de apurar o valor efetivamente comercial, procurando ser justo dentro desse valor, inclusive com algumas considerações que levaram à possibilidade técnica, tá, de se colocar um valor até um pouco menor do que efetivamente seria o pico da valorização imobiliária, e um trabalho técnico pelo setor da prefeitura que conseguiu chegar ao valor que nós entendemos que seja um valor justo, que compreenda aquela situação dos loteamentos na BR-040. Pois bem,
para o centro da cidade, ou seja, para o núcleo urbano do município de Matias Barbosa. Nós temos aqui bairros que sequer tinham um lançamento. Porque para você definir um lançamento tributário do PTU, você precisa ter, primeiramente, uma planta genérica de valores. Porque você atribuía um valor real do metro quadrado para aquela área exótica. E tinha bairros aqui que já são bairros consolidados, bairros que já têm iluminação pública, bairros que já têm arruamento, bairros que já têm coleta de lixo, e sequer tinham lançamento. E não eram bairros, vamos dizer assim, sem dar uma conotação pejorativa, não são bairros proletariados, são bairros que um certo poder aquisitivo. Procuramos também, dentro desses bairros, e parece que 3 ou 4, fazer um lançamento que fosse um lançamento também justo. Por quê? À medida que você tem um bairro, um certo poder aquisitivo, totalmente urbanizado, totalmente com serviços públicos, e aquele bairro, um bairro mais simples, mais proletariado, que já tem um lançamento de tributo, está pagando, ele está pagando pelo outro. Não é verdade? Então você tem uma injustiça tributária dentro disso daí. Então, o projeto de lei que foi enviado para os senhores, que está sob apreciação, que as comissões se debruçaram sobre eles, que os senhores estão fazendo as necessários ajustes, ele tem como objeto resguardar e reativar algo que já tinha sido feito desde 2006 e não foi feito. E isso tem, como eu disse para os senhores, repercussões legais. Mais cedo ou mais tarde, um governante ou a Câmara vai ter que ser, como se diz, motivado pelos poderes do Tribunal de Contas ou do Ministério Público a fazer. Então, nós temos 2 opções, eu falei. Ou vamos fazer tudo de uma vezada só, com uma faca no pescoço, vamos dizer assim, com as inúmeras repercussões que isso tem, ou vamos fazer isso com inteligência, vamos fazer isso com justiça tributária, vamos fazer isso pensando de uma forma correta, e que os próximos governantes, que os próximos legisladores, eles possam dar continuidade, porque isso não é uma política de governo, isso é uma política de Estado. O município de Matias Barbosa tem uma contribuição, tem uma participação da receita corrente líquida dele, da receita própria de IPTU, que é irrisória. Não tem justificativa legal que você consiga defender como município manter essa postura. Ainda não fomos motivados ainda por questões, mas fatalmente seremos, porque é gritante essa defasagem. Me coloco à disposição e volto a insistir. O que os senhores estão votando hoje, com as contribuições que os senhores estão dando, é algo que foi, como já explanado nas comissões, algo pensado, algo feito com absoluto zelo, no sentido de não estabelecer nenhuma distorção, algo que foi feito sem nenhuma conotação no sentido de penalizar ou deixar de penalizar alguém, mas algo que nós entendemos do Executivo ser o possível para esse momento, dentro daquilo que a gente entende que é o ideal. Tem que parar por aqui? Não. Mas isso eu acho que um próximo governante, o próximo legislador, ele sabiamente vai poder dar continuidade daquilo que não poderia ter parado, tá, gente? Isso é fato. Não poderia ter parado. Desde 2006, sequer nós temos atualização dos valores da nota. Isso, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, para os poderes constituídos de fiscalizatórios, é inadmissível. Eu me coloco à disposição para qualquer questionamento que vocês queiram fazer. Doutor, senhor presidente. Fala, vereador Leonel. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao doutor André pela explicação. De grande importância a gente trazer essas questões para os munícipes. Como o senhor disse, é uma questão espinhosa, nós vamos estar mexendo com o contribuinte, mas, infelizmente, nós estamos com esse prazo já extrapolando, então nós temos que cumprir, nós somos uma casa legislativa, então nós temos que fazer cumprir essas leis, e a gente tentou fazer isso da maneira mais justa possível. Nós nos debruçamos sobre o projeto, o prefeito veio aqui prontamente, explicou que ele colocou um valor inicial, justamente para a gente ter essa discussão, ele tinha que ter um valor inicial desse tributo, entendeu perfeitamente, aceitou as adequações que nós fizemos.
todos aqui nos debruçamos sobre o projeto, fizemos o estudo para que a gente onerasse o mínimo possível o contribuinte. Então, agradeço pela explicação do senhor e a gente também se coloca à disposição do munícipe depois, caso tenha alguma dúvida, né, para a gente estar sanando essas questões aí. Obrigado. Me concede uma parte, senhor presidente. Como foi bem falado pelo senhor, doutor, e eu me sinto, né, de certa forma, muito orgulhoso do que essa casa fez, né, porque essa casa se debruçou em cima do projeto inicial que veio, acho que foi unânime, todos os vereadores, né, em ter justiça na cobrança. Né? Como o senhor falou, o valor já era irrisório, é irrisório ainda, né? Mas, de certa forma, para bairros como Soledade, Catita, Cidade Alta, Vale do Sol, nós conseguimos sentar, isso aí foi um mérito, eu acredito, nosso também, né? Juntamente com o Executivo, e conseguir reduzir esses valores. Né? Justamente, por exemplo, no Cidade Alta, nós se deparamos com o IPTU cobrado no Monte Alegre, no Nova Cidade, então, assim, não poderia ser um valor muito mais alto. O valor hoje está muito abaixo em relação aos outros municípios. Isso aí é um fato. Né? Como o senhor falou, a cidade hoje, graças a Deus, tem uma receita corrente muito alta em relação a outros municípios. Então, acaba que o IPTU fica, não em segundo plano, mas assim, não tem às vezes a necessidade, né, de onerar muito o munícipe por conta disso. Então, assim, nós debruçamos, né, sobre o projeto e a gente conseguiu, né, de certa forma, um ganho para a população de Matias Barbosa. Infelizmente, outros lugares que não haviam cobrança seriam injustiça também. Por exemplo, com um morador do bairro Monte Alegre, o morador do bairro Monte Alegre pagar o IPTU e o cidadão que mora em local, por exemplo, na BR-040, no condomínio fechado, numa causa de alto padrão de R$1 milhão, não está pagando IPTU. Então, assim, isso de certa forma, a gente corrigiu uma injustiça que estava sendo feita. Né? Claro, vai ser gradativo, vai ser ao longo do tempo, a gente vai ter que arrumar isso ao longo do tempo, sim, mas foi um ganho muito positivo para a população de Matias Barbosa com esse projeto aí. Obrigado. Apenas complementando, senhores vereadores, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, tá? 90% da planta genérica de valores do município de Matias Barbosa não foi alterado. Tá? Então, foram alterações específicas, onde que estavam gritantes as defasagens, onde que estavam gritantes as discrepâncias, ou seja, o 90% do contribuinte de IPTU de Matias Barbosa continua sem alteração. Uma outra coisa também que é muito importante falar, tá? Não foram alteradas alíquotas. As alíquotas permanecem as mesmas, os valores construtivos, ou seja, por construção, permanecem os mesmos. Tá? A única coisa que foi alterada é a planta genética de valores dos terrenos. Volto a frisar, como bem o vereador Leone estabeleceu, pontuais, tá? Dentro de uma questão de uma justiça tributária. Tá? Nós não estamos onerando aquele contribuinte, vou dar um exemplo, por exemplo, do Monte Alegre, não está se onerando o contribuinte do centro, ou seja, 90% da malha urbana do município de Matias Barbosa sequer será impactada por essa necessária alteração que está sob a apreciação dos senhores hoje, ok? Isso é uma coisa muito importante deixar bem claro. Em resumo, não há majoração tributária. Doutor André, em nome dessa casa também eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor. Está vindo aqui pela segunda vez aí, sanar as dúvidas aí, né? O senhor esteve presente na Comissão de Finanças, né, que é presidida aí pela vereadora Soninha, por mim e pelo vereador Diego, com a presença dos demais vereadores aí, justamente para debruçar sobre esse projeto, né, que, como o vereador Leonel falou, é um projeto espinhoso, mas que tem que ser encarado. Então, assim, em nome dessa casa, eu gostaria de agradecer a presença do senhor, mais uma vez, por ter confortado o nosso voto aqui. Né? Diante dessa explicação, eu acho que fica mais confortável a gente votar num projeto dessa magnitude aí, que está envolvendo aí a questão financeira aí dos municípios. Eu que agradeço, senhor presidente, e me coloco à disposição para nesse ou qualquer outro projeto que eu puder contribuir, me coloco à disposição. Como eu disse, os senhores conhecem, a gente já tem uma longa experiência, já tem um longo trâmite de dar, e nós entendemos, eu particularmente entendo,
que as construções políticas e as construções legislativas, elas se fazem com diálogo, elas se fazem com esclarecimento, elas se fazem com concessões recíprocas e mútuas, entendeu? Então, tudo aquilo que é objeto de uma discussão política frutífera, correta, honesta, o resultado é sempre um bom resultado. Por quê? Porque é o resultado possível, aquele resultado que atende a população, atende os anseios do governo e representa aquilo que é o melhor para aquele município. Então, eu me coloco à disposição sempre. Bom, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Dando continuidade. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Isso é em relação à emenda número 1, tá? 1/22. Então, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 62/22. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhada para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer de redação final. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Diego Damasceno Mineiro. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Barros. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Ueli Rodrigues da Silva. Presente. Não havendo mais nada a ser tratado, encerro a reunião. Uma boa noite a todos aí.